E você, como sendo um professor, como é que você acha que essa nova remessa de alunos que estão saindo da faculdade estão se saindo? Muito deles nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, foi a base do EAD. Outra parte conseguiu conciliar EAD com parte prática. Mas nós da odontologia, nós que somos profissionais dentistas, que a gente senta no mocho todos os dias, a gente sabe que ser dentista tem que ser prático. Tem que ter um embasamento teórico. Olho no olho. Olho no olho e dente no dente. Então você tem que sentir aquilo ali. Mas como é que você acha que está saindo essa nova geração de dentistas Para o mercado de trabalho. para né? o mercado de trabalho? Olha, a pandemia, que ainda estamos na pandemia, né? Ela foi prejudicial para em muitos aspectos, né? No aspecto social, no aspecto econômico, na diferença de ricos e pobres aumentando a cada vez mais, né? Emocional, porque mexeu com muita gente. Emocional, que mexeu com muita gente que deu um start aí num problema psicológico, psiquiátrico, que até então estava lá escondidinho enquanto a vida estava boa, né? E quando de repente a vida vira, a pessoa descobre que tem um abalo psicológico, psíquico que causa o despertar de uma doença, né? Hábitos parafuncionais, restaurações quebradas. Na nossa profissão, nós conseguimos diagnosticar muitas situações, né, baseado nos problemas psicológicos que o paciente tá nos informando, né? Então, perdi o link da pergunta. Qual foi? Como Se- que os alunos estão saindo do mercado de trabalho, para o mercado de trabalho, agora, sim, né? entendeu. Entendi. Entendi não, relembrei. Na realidade é o seguinte, e volta aquela nossa história de oferta de vagas, né? Na vida toda, sempre existiu em uma graduação, em uma faculdade, aqueles alunos que são bons alunos porque se identificam com a profissão, outros que são bons alunos porque conseguem assimilar mais o conteúdo e outros que não são tão bons alunos porque às vezes não conseguem assimilar o conteúdo por alguma deficiência, seja ela qual for, ou seja porque não se identificou com a profissão. Então, na minha época, nós identificávamos, e os professores provavelmente identificavam, alunos que não tinham nada a ver com aquilo que ele escolheu, né? Hoje em dia, a gente consegue observar muito mais. Por quê? Porque muitas vagas são ofertadas, está mais fácil entrar, e qualquer um que se acha que se identifica com a odontologia, se der na telha que quer fazer odontologia, ele no outro dia está matriculado, né? Então, aquele negócio, a quantidade de ofertas aumentada para pessoas que não tiveram um preparo de visualização do que ele quer para a vida dele, vai fazer com que ele seja um profissional não de não boa qualidade, não seja um profissional feliz. A pandemia, em relação à qualidade do aluno, eu imagino que a qualidade do aluno ela não foi modificada pela pandemia. O que foi modificado foi o tipo de ensino que é dado ao aluno, porque a qualidade é a mesma. Cabe ao aluno a se adaptar a esse ensino. A qualidade da pessoa, né, a salvos os problemas psíquicos, elas não modificaram. O que modificou foi o tipo de ensino que está A sendo forma de ensinar, ofertado. né? A possibilidade de adaptação num curto período de tempo, pessoas que estavam no meio da faculdade, na fase de começar o atendimento clínico, que estava com aquela bagagem teórica pronta para exercer, se viu perdido ali no tempo, porque a pandemia atrapalhou a continuidade daqueles atendimentos clínicos. Então, muitas faculdades fizeram com que tiveram impossibilidades operacionais de atendimento aos pacientes e deixaram alunos, algumas vezes, 1 ano sem contato com o atendimento na nossa profissão, que precisa de ter contato com gente, contato interpessoal. Você consegue até assimilar alguma coisa de teoria numa aula onde você está vendo o professor através de uma tela de computador, de celular, de smartphone, que seja lá o que for. Outra coisa é você ter a oportunidade de conversar com a pessoa, sentir o semblante dela,
observar os vestimentas para que você consiga saber qual é a origem daquela pessoa, o nível social, para você ter um entendimento de gente e conseguir conversar com aquela pessoa para que ela entenda qual é o problema dela, qual é a necessidade dela e onde ela irá resolver. Então, como é que eu vou fazer com que o aluno tenha discernimento numa situação onde ele está me vendo através de uma tela de computador? Então, não acabou a pandemia, mas nos readequamos para atender com outro estilo de atendimento, com EPIs mais caros, como é que se fala? Mais elaborados, né? Com quantidade menor de alunos no ambulatório, de caber uns 60, hoje em dia só pode entrar 30, né? Então, aumentando a carga horária de professor. Então, quando você aumenta a carga horária e faz o indivíduo ter mais trabalho mental, a mente se cansa e ele não consegue dar a mesma qualidade de ensino. O aluno que tem que mudar daquele horário que ele era acostumado a estudar, às vezes estuda no interior, então tem que pegar ônibus, voltar, então à noite tudo muito, muito mais complicado. Então, a pandemia ela atrapalhou e muito a qualidade do ensino. A qualidade do aluno, eu imagino que ela esteja piorando, mas não foi pela pandemia. A qualidade do aluno ela está piorando porque o nível educacional, os valores sociais são diferentes do que a gente tinha há algum tempo atrás. Tá? Então foi um desafio grande para os professores, né? Um desafio grande para os professores, né, que já tínhamos, e eu me incluo, a dificuldade de percepção da característica de cada aluno, e eu tinha essa dificuldade tendo contato com ele. Imagina eu... Todo mundo com câmera fechada, só vê o nome. Eu consegui caracterizar um aluno através da tela de um computador para saber qual é a necessidade que ele tem para que eu possa ajudar, para que ele aprenda. Muitas vezes até o semblante dos alunos faz com que você tenha uma noção, poxa, a pessoa não está entendendo aqui, vou tentar de outra forma, né? Talvez isso aí também exatamente. acabe não guiando sua aula. Às vezes a gente está dando uma aula lá atrás da tela do computador e algumas vezes a gente está imaginando aqui, porra, não tem ninguém me vendo. É verdade. Fica apreensivo, né? O pessoal não entenderam. Aí depois de uns 3 minutos ou de um delay lá, o cara diz, não, professor, tá entendendo, eu já estou em outro assunto. Eu digo, beleza, você está aí, ótimo. Então, assim, a qualidade do ensino ela foi muito prejudicada. Até porque foi um negócio novo para todo mundo, né? Para o estudante que está estudando agora através da tela de um celular, quanto para um professor que, por mais que ele tenha o currículo longo, ninguém nunca foi preparado para dar aula sobre uma tela de celular. Até a tecnologia em si, né? Dar aula por um computador, se acostumar com as plataformas, né? Não, e assim, ministrar uma aula, andar entre os alunos, ver semblantes, né? Como você falou, saber se ele está... Pelo semblante dele você percebe se ele está gostando, se ele não está gostando da aula, se ele quer fazer alguma pergunta, se ele entendeu, e aí você consegue dar um norte diferente naquilo que você está ministrando, naquele tipo de aula que você está fazendo, né, e o que você está passando para ele. Então, às vezes, você está indo para o norte e, a depender do que o aluno esteja traduzindo para você através do semblante, você para e vai para outro caminho. E numa tela de computador é difícil fazer isso. Então, por isso até que eu não acredito que a odontologia evolua para uma odontologia que seja ministrada em um curso apenas EAD. Isso certamente não vai acontecer. Por favor. Isso certamente não vai acontecer. Haverá um sistema híbrido, né, que até facilita para pessoas que precisam se deslocar do interior, uma aula à noite, uma aula teórica, o cara sai de não sei onde lá para vir assistir aqui 50 minutos de aula e voltar 2 horas de ônibus. Então, o trajeto demorou muito mais do que a aula que ele precisou assistir. Então, em algumas situações, você faz a aula presencial com alguns alunos pelo computador, se tiver dificuldade de acesso, se teve algum retrocesso no caminho dele que não permitiu que ele chegasse até a faculdade. Então, isso vai ajudar, né? Nós adquirimos uma ótima ferramenta de ensino, né? de repassar o aprendizado, mas ela não é a principal. Né? Na nossa profissão ela não é. O principal da nossa profissão é o contato interpessoal com o nosso aluno
e com aquele aluno que está aprendendo a lidar com o paciente.